Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Márcio, bom dia a você, bom dia Geraldinho, bom dia ouvintes do Panorama 95. Vamos hoje falar sobre cirurgia de septoplastia e turbinectomia. São cirurgias distintas? São distintas, mas na maioria das vezes é comum que se use a concomitância, se faça as duas cirurgias concomitantemente. É muito menos frequente operar somente o septo ou operar somente o corneto ou concha nasal. É bem mais comum que a gente faça a cirurgia combinada, septoplastia com turbinectomia. O que é que quer dizer isso? Vamos simplificar para que quem está ouvindo possa entender de uma forma mais simples. O nariz da gente, se a gente olhar assim de baixo para cima, vai ver que ele é mais ou menos um triângulo, uma pirâmide na verdade. Essa pirâmide é dividida ao meio pelo septo nasal. O septo tem uma estrutura osteocartilagínea, quer dizer, uma parte dela é osso, a outra parte é cartilagem. O ideal é que ele seja retilíneo, ele seja retinho e divida o nariz ao meio mesmo. Às vezes, essa estrutura ela tem desvios, ela não é reta, é uma parede torta. Um engenheiro que projetou o projeto errado e fica desigual. Uma narina bem mais estreita, a outra bem mais larga, decorrente desse desvio de septo. Então, quando esse desvio se torna obstrutivo, quando ele é um desvio muito grande, muitas vezes precisa de uma correção cirúrgica para que se resolva essa queixa de obstrução do paciente. A cirurgia dá-se o nome de septoplastia. Então é uma correção cirúrgica de um desvio de septo. Nada mais é do que isso, a septoplastia. Tem que se corrigir todo o desvio. Se for só cartilagíneo, a gente mexe só na cartilagem. Se for só ósseo, a gente mexe só na estrutura óssea. E, como na grande maioria, se for osteocartilagíneo, a gente mexe em tudo. Tem que resolver todo o problema do desvio. O desvio septal não é a causa mais comum de obstrução. É uma causa frequente, mas não a mais comum. A mais comum é a hipertrofia dos cornetos, ou cartucho, como o povo chama em casa. Cartucho não é o nome correto. Então, a hipertrofia de conchas nasais ou cornetos nasais são sinônimos. Então, dentro do nariz da gente, você imagina que está aí olhando para seu nariz, tem essa estrutura como se fosse um tubo para passagem do ar. Não é um tubo oco, não é um cano oco, não. Dentro do nariz tem uma estrutura chamada corneto, ou estruturas chamadas cornetos. São 3, na verdade, de cada lado. Mas o mais importante é o corneto inferior, ou concha nasal inferior. Quando esse corneto é muito grande, é hipertrófico, ele pode causar obstrução, e isso é bastante frequente. Você imagina que dentro do seu nariz tem um dedo. O nariz da gente, essa estrutura que a gente vê por fora aqui, a pirâmide nasal, ela representa pouco mais de 1/3 do comprimento de todo o nariz. Então, para dentro tem muito mais coisa. Então, todo o nariz, todo mundo tem dentro do nariz essa estrutura que é como se fosse realmente um dedo dentro do nariz, só que um dedo pequeno, lógico. Quando esse dedo é grande demais, ele vai ocupar toda a área respiratória. Então, não sobra espaço para a pessoa respirar. Então, diante dessa situação, quando a gente não consegue resolver esse problema com medicamentos, a cirurgia muitas vezes é necessária, e a essa cirurgia dá-se o nome de turbinectomia ou turbinoplastia, dependendo da técnica que você use. Mas de toda forma é a redução volumétrica do tamanho do corneto. O corneto grande demais, a gente faz essa intervenção para diminuir o tamanho. Veja bem, diminuir. A gente não pode simplesmente arrancar o corneto, porque o corneto é uma estrutura importante para a fisiologia nasal. Então se diminui o tamanho e com isso se permite uma respiração livre e plena pelo nariz. Quando tem os dois efeitos concomitantemente, que é geralmente frequente, a septoplastia e a turbinectomia são necessárias. Se não houver essa correção, o que é que pode acontecer? Obstrução nasal permanente. Para quem quem tem a respiração nasal boa, tape o nariz agora e espere aí uns 5 minutos para ver como é desconfortável. Imagine você dormir e acordar dessa forma. Então, para as pessoas que têm obstrução nasal, que tem o nariz entupido, é bastante desconfortável. Quem tem isso há muito tempo termina se habituando à situação. O que não é bom. O que não é bom, por quê? Porque a qualidade de vida piora muito. É uma qualidade de vida muito mais prejudicada em relação a quem não tem a obstrução nasal. A obstrução nasal ela pode causar dificuldade na respiração nasal e, consequentemente, pode contribuir bastante para roncos e, principalmente, para a apneia obstrutiva do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma síndrome considerada
grave para a saúde do paciente. A pessoa que tem ronco e, consequentemente, tem apneia. A apneia é uma parada na respiração durante o ronco. E quando esse índice de apneia é alto, o prejuízo para a saúde pode ser imenso. A pessoa que tem muito ronco e muita apneia, principalmente a apneia, pode ter comprometimentos importantes da saúde, principalmente no sistema cardiovascular. Então, o nariz pode contribuir e bastante para a formação desses episódios. A cirurgia chega a ser complicada, não? Não, a cirurgia é relativamente simples. Tem que ter os cuidados pós-operatórios de toda a cirurgia. No caso da cirurgia nasal, o principal cuidado pós-operatório é para evitar sangramento. Então, evitar esforço, evitar exposição ao calor desnecessário. Mas é um pós-operatório relativamente tranquilo e o intraoperatório também. É uma cirurgia considerada de baixo risco e de recuperação relativamente rápida. 30 dias o paciente está apto a voltar à sua rotina diária. Ele aí fica completamente curado? Da obstrução nasal, sim. Muitas vezes o paciente cria uma expectativa de resolver todos os seus problemas nasais. Por exemplo, quem tem rinite alérgica. Quais são os sintomas mais comuns de rinite alérgica? Obstrução nasal é um deles. Espirro, coriza, coceira no nariz, que é o prurido. São os sintomas mais comuns. Dos 4 mais comuns, um é definitivamente resolvido, que é a obstrução nasal. Os outros, numa eventual crise de rinite, ainda vão ocorrer. Só que a obstrução, que é geralmente o que mais prejudica e mais incomoda o paciente, esse está resolvido em definitivo. Doutor Enio, o ouvinte pergunta aqui, claro, a gente evita falar em preço, mas o ouvinte quer saber se essa cirurgia que você está aqui destacando chega a ser uma cirurgia cara ou não? Falar em caro ou barato é muito relativo. A gente não tem como dizer, mensurar se é caro ou não. A gente tenta trabalhar aqui atento à realidade da região. Caicó é uma região, e região toda do entorno, relativamente pobre. Não se pode cobrar por um procedimento aqui na região, mesmo que se cobra em São Paulo, que se cobra em regiões ricas. Então a gente tenta adequar da melhor forma possível ao nosso cliente, ao nosso usuário aqui da região. Então eu considero um preço justo, o que se cobra por uma cirurgia. Obviamente o que a gente tem que considerar, tem o valor do cirurgião, tem o valor do anestesista, tem o valor dos instrumentadores, auxiliares e tem o hospital. Então quando soma, não dá um valor irrisório, lógico que não dá. Também não dá para comparar com você ir ao posto de combustível e abastecer um carro. Não é bem assim. São valores diferentes. Se bem que hoje o combustível está tão caro que está pois é, caríssimo. Está quase se igualando. Mas não é nada que inviabilize a execução do procedimento. E quando você coloca o benefício, comparando... Benefício para o resto da vida. Às vezes a pessoa vai, passa um fim de semana num hotel que não precisa ser de luxo, num hotel bom, na beira-mar, e gasta mais que numa cirurgia dessa. E só aproveitou aquele momento, enquanto que você tem um problema para resolver e vai passar o resto da vida com o benefício obtido. Além dessa questão, por exemplo, do nariz entupido, é um termo aqui bem popular, né? Que tipo de sequelas, caso eu não faça cirurgias, pode deixar? O principal mesmo é o desconforto. Para quem tem, além do desconforto, a obstrução nasal associada às apneias, aí não, aí tem o risco de comprometimento cardiovascular, como eu falei. Então, quem tem apneia, o que acontece? No que você para por alguns segundos a respiração, não flui ar com oxigênio e não chega ao seu pulmão. Não chegando ao seu pulmão, vai ocorrer o que chama-se dessaturação, que é um tema já bastante ouvido recentemente por causa do Covid. Muita gente já ouviu falar em dessaturação, porque o Covid, uma das consequências é diminuir a saturação sanguínea, quer dizer, diminuir o aporte de oxigênio para o sangue. Então, para as pessoas que têm apneia, você imagina que você tem a noite inteira uma baixa oferta, um baixo suprimento de oxigênio para o seu sangue e, consequentemente, para todo o organismo. E isso, a médio e longo prazo, é extremamente prejudicial. Todos os órgãos vão sofrer com essa baixa oxigenação. Coração, cérebro, tudo, os órgãos mais importantes, mais vitais, são os mais acometidos. Então, de forma indireta, pode ser bastante prejudicial à saúde o caso da pessoa ter uma obstrução nasal permanente. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. A minha pergunta é para o doutor Enio. Eu gostaria de saber se ele poderia me dizer alguma coisa a respeito do meu problema. Eu tive um problema no ouvido há 3 anos atrás, muita dor, o ouvido estourou
Aí procurei o otorrino, fiz um tratamento, por sinal um tratamento bem extenso. Fiquei boa há 3 anos. Aí agora, há um mês, apareceu de novo o ouvido estourando, saindo uma secreção e com dor, mas dor suportável. Era uma dor que eu suportava há 3 anos atrás, a dor era insuportável. Aí procurei o otorrino de novo, ele passou uma medicação, eu fiz, retornei, estava tudo bem, ficou bom, não tinha mais secreção, não tinha mais dor. Aí agora, há uns 15 dias, o ouvido estourou de novo. Sai uma secreção, bem, bastante, é muita. Principalmente à noite. À noite eu sinto borbulhando. Quando eu baixo, eu boto a cabeça do lado do ouvido, chega, desce. E não tenho dor. Não tenho dor. Ele não está doendo, não dói de jeito nenhum, não dói ao lado, não dói. De jeito nenhum ele dói. Aí eu gostaria de saber, doutor Enio, o que poderia ser esse caso. É no ouvido só. Todas as 3 vezes foi no ouvido direito. E aí, doutor Enio? Aí podem ser basicamente 2 tipos de infecção. Uma infecção do ouvido médio, que é a otite média crônica supurada. O que quer dizer isso? O ouvido médio da gente é separado do ouvido externo. Esse canal do ouvido, que a gente muita gente costuma usar cotonete, que é contraindicado, isso aí é o ouvido externo. No final dele tem o tímpano e por trás do tímpano o ouvido médio. Quando existe uma infecção no ouvido médio, é comum que ocorra a ruptura da membrana timpânica, o tímpano histórico, como se diz. Pode ser que o problema dela seja esse, ela tenha o ouvido perfurado, a membrana timpânica estourada, e as pessoas que têm essa perfuração timpânica são muito mais propensas realmente a ter infecções, às vezes de repetição. Trata uma, fica boa, com pouco tempo pode renovar e ter outra infecção. E às vezes demora 3 anos, como ela demorou. Para as pessoas que têm perfuração timpânica, é muito importante ter cuidado a orientação de proteger o ouvido contra a água, tá certo? Não pode de jeito nenhum molhar o ouvido, porque se molhar, tem infecção. Se esse for o caso dela, certamente o colega otorrino que está acompanhando deve ter dado orientação. Essa senhora tem que acompanhar direitinho essa orientação, seguir direitinho de proteger contra a água, não é só quando está infeccionado. Então, seja qual for a causa, tem que fazer essa proteção direitinho. A outra possibilidade é que seja uma otite externa, uma inflamação só da pele do canal. A pele do canal, quer dizer, o ouvido externo, ela pode também inflamar e causar essa exudação de secreção, essa produção de secreção purulenta. Só que normalmente ela cursa com dor. Ela me disse aqui agora não está sentindo dor. Então, a infecção que mais comumente cursa sem dor é a do ouvido médio com a perfuração timpânica. Então, eu sugiro que ela volte ao colega que está acompanhando ela, volte ao otorrino que está acompanhando, para verificar o que é que está acontecendo e tratar. Ouvido, eu sempre digo aqui, sempre boto a mesma tecla, não se guarda problema em ouvido. Tem que ser acompanhado de perto. Surgiu o problema, já está com 15 dias aí, pelo que ela disse que voltou a apresentar, já era para ter ido ao otorrino dela para fazer o acompanhamento adequadamente. Tem que fazer direitinho isso aí, porque às vezes pode se recuperar o quadro da infecção e recuperar também a perfuração timpânica se for tratada a contento. Se o dela já faz 3 anos que é perfurado, não sei se é, mas se for perfurado há 3 anos, dificilmente essa perfuração vai fechar, mas pelo menos vai controlar a infecção. Então tem que ser feito rapidinho esse tratamento. Aqui no nosso WhatsApp, bom dia Marcos Dantas, gostaria de parabenizar o doutor Enio pelo seu trabalho, grande profissional, meu filho passou por essa cirurgia e até hoje não teve mais nenhum problema, o dele foi de nariz e garganta, que bom, né? Que bom, é bom ouvir isso, a gente quando indica uma cirurgia tem que indicar pensando no bem-estar do paciente, nunca no sucesso financeiro do otorrino, nunca, isso aí não é objetivo de jeito nenhum. Quando se indica uma cirurgia, pensar no paciente. Muitas vezes os pacientes chegam no meu consultório querendo operar, isso não. Vamos ter paciência que o objetivo da cirurgia é resolver o problema, a sua queixa. Se pode ser resolvido de uma forma mais simples, não tem por que já partir para a cirurgia. Então, o primeiro objetivo, quando se indica uma cirurgia, é o bem-estar do paciente. Quando a gente ouve um relato desse, é compensador. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e doutor Enio. Eu queria saber porque a minha sobrinha foi ao médico e foi fazer uma lavagem no ouvido. Nessa lavagem, na que ela estava fazendo, na que botaram o medicamento no ouvido dela para lavar, saiu na garganta dela. Aí isso é certo? Ou isso tem alguma coisa, um problema acontecendo
E aí, Toênio? Essa paciente provavelmente estava com a perfuração timpânica na hora da lavagem. No que foi iniciada a lavagem, ela já devia estar com o ouvido perfurado e é comum que aconteça isso quando o ouvido está perfurado. Quando a membrana timpânica é íntegra, não sai água nenhuma na garganta, não. Então, o ouvido, ele se comunica diretamente com o finalzinho do nariz e o começo da garganta, bem na transição de um para o outro. Só que essa comunicação é do ouvido médio para o nariz e garganta. E o ouvido médio é separado do ouvido externo pela membrana timpânica. Só ocorre isso que aconteceu com essa paciente quando existe uma perfuração timpânica. Então, ela certamente deve ter a membrana perfurada e aí, quando jogou água, a água desceu até a garganta. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Pergunta aí a doutor Enio. Que eu uma vez peguei a chave de casa e coloquei no meu ouvido direito. Só que mais de uns tempos fica como eu tivesse moca, sentindo uma moquice. E às vezes fica coçando e eu passo o cotonete e fica como que fica tampado. Se ele sabe me dizer o que é que significa isso. Às vezes até você faz até isso involuntariamente, às vezes, né? Na verdade, assim, se criou uma cultura desde pequeno. A criança tem que ter o ouvido limpo e a mãe sempre limpando o ouvido da criança desde da mais tenra infância. Sempre isso aconteceu, né? Hoje acontece menos, felizmente, que o pessoal está mais esclarecido, mais orientado. Então se criou esse hábito do cotonete e os adultos de hoje mantêm esse hábito da infância, digamos assim. Então, primeira recomendação para ela, pelo amor de Deus, não cutuque mais o ouvido, nem com cotonete e muito menos com qualquer objeto, chave, grampo, palito, isso totalmente contraindicado, não se faz isso com o ouvido de um inimigo, quanto mais com o seu próprio. Então não faça isso, pelo amor de Deus. É totalmente contraindicado. Ele fica provavelmente meio surdo quando a senhora usa o cotonete, porque está empurrando alguma secreção para dentro, pode ser cera ou algum outro tipo de secreção. Então no que a senhora usa, empurra para dentro e fica tampado. Então, primeira recomendação é parar de usar. Se depois que a senhora parar, continuar tendo algum incômodo, procurar um otorrino para ver o que é que está causando esse incômodo. Mas não queira resolver na marra, como a senhora está tentando, com cotonete, com chave de casa, porque só vai agravar o problema. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta o doutor aí, porque minhas crises de rinite dá de várias coisas. Dá de perfume forte, dá de fumaça, dá de poeira. Isso é normal? Ela tem várias opções para escolher, né? Na verdade é bastante comum, não é que seja normal. O normal o ideal é não ter nada, né? Não ter nem rinite. Mas a crise de rinite ser desencadeada por alérgenos diferentes, quer dizer, fatores diferentes, é bastante comum. Exatamente o que ela falou aí, olha, produto químico, então aí se encaixa tinta, solvente, água sanitária, perfume, qualquer coisa que tenha cheiro mais forte. Poeira, aí pode ser poeira doméstica ou poeira de terra, mas a poeira doméstica é mais importante. Variação climática é bastante importante nos fatores desencadeantes. Pólen, quer dizer, aquele pólenzinho de flores também desencadeia bastante crise. Fumaça, tem vários fatores que podem desencadear crises. Algumas pessoas são mais sensíveis a um só desses alérgenos e outras, como ela, são sensíveis a vários. Então isso é comum. Quem tem rinite sabe que isso pode acontecer. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, eu tenho uma bebezinha com 11 meses. Ela teve uma gripe e dessa gripe ela tinha muita secreção. E em prol disso, o narizinho dela criou uma feridinha. É normal essa feridinha? Ela ficou boa da gripe, só que a feridinha ainda não está cicatrizada totalmente. Isso é normal, essa feridinha no narizinho dela? É normal? Essa feridinha provavelmente é uma vestibulite, ou seja, uma inflamação, uma infecção do vestíbulo nasal. Quando ocorre uma gripe, uma rinite, qualquer que seja o quadro inflamatório nasal, que aumente muito a produção de muco, de secreção, como ela ficou aí, bastante secreção, não é que seja normal, é comum que ocorra, às vezes ocorre isso aí. Mas geralmente, melhorando a gripe, essa ferida, essa vestibulite cicatriza em poucos dias. Se já fizer muitos dias e a feridinha persistir, é bom ela ir ao médico, ou ao pediatra, ou ao otorrino, ver o que é que está causando a permanência desse quadro. Às vezes infecciona e a infecção não deixa que cicatrize. E aí, tratando, isso é resolvido. Então, se já fizer bastante tempo, mais de uma semana que ela ficou boa da gripe, a
a feridinha permanece lá, é bom ela dar uma verificada no que está causando a permanência dessa feridinha. Tem mais perguntas? E a respeito também de mim, eu gostaria de saber dele por que é que quando eu lavo o cabelo, geralmente eu vou lavar o cabelo e o lado esquerdo do meu ouvido sempre é moco, moco, moco. Eu sinto como se a cabeça está fofa. E ele, Toênio? É possível que ela esteja com alguma rolha obstrutiva do conduto auditivo externo. Cera ou rolha epidérmica, alguma coisa tapando. E quando molha, ela fica mais perceptível esse tipo de alteração. Então, primeira coisa, quando ela for lavar o cabelo, eu oriento que ela proteja o ouvido contra a água. Um algodãozinho, umedece com óleo Johnson, óleo de amêndoa, óleo de coco, azeite. Espreme para tirar o excesso, tampa o canal do ouvido, que evita pelo menos esse agravamento. Mas, como ela está percebendo sempre do mesmo lado, certamente tem alguma coisa de errado. Então, ela ainda assim deve, quando possível, procurar ver o que é que está causando isso e resolver. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o 98154-4453. Inclusive, esse último aí é o WhatsApp, viu, gente? 98154-4453. Obrigado, até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus permitir. 8 horas, 13 minutos.